Olá pessoal, sou o Dr. Ricardo Contesini Francisco, especialista em cardiologia, médico do esporte e também clínico geral. Vim conversar com vocês um pouco hoje sobre obesidade. A obesidade acaba sendo a doença que mais afeta a população mundial hoje em dia e durante muitos anos a gente não teve muito como tratar a obesidade. Infelizmente, a obesidade não é só uma questão matemática, no sentido de vamos comer menos e gastar mais. Não é simplesmente uma questão matemática. A obesidade ela engloba várias alterações no organismo. Existem alterações cerebrais, existem alterações hormonais, existem alterações nutricionais e muito desse desequilíbrio é que causa a obesidade. A gente tem vários padrões de obesidade. A gente tem aquele indivíduo que é o padrão petiscador, aquele indivíduo que come pouco, mas muitas vezes ao dia. A gente tem aquele indivíduo que come por ansiedade, se torna mais ansioso, mais nervoso e acaba consumindo uma maior quantidade de nutrientes. Então existem vários padrões de obesidade. E é importante que a gente consiga identificar qual que é o padrão da obesidade do nosso paciente para a gente poder proporcionar um tratamento multiprofissional. Não basta apenas um cardiologista ou um endocrinologista. Muitas vezes a gente precisa de uma nutricionista, de um psicólogo e de outros profissionais que nos ajudem nessa empreitada da perda de peso. Ultimamente tem saído vários exames e várias novidades, medicamentos em relação à obesidade. Eu brinco bastante que a gente teve a década do colesterol, que a gente conseguiu grandes avanços no colesterol e hoje a gente consegue controlar a maioria dos nossos pacientes com colesterol. Vocês podem acessar meu vídeo sobre colesterol que eu falei sobre isso. Além disso, nós estamos vivendo a década da diabetes. Hoje é muito difícil a gente não conseguir controlar o diabetes com as novas medicações e principalmente com a individualização do paciente. Então, ver qual é o pior problema, ver qual que é a melhor medicação para aquele indivíduo, como orientá-lo, a gente já consegue tratar muito melhor os pacientes de diabetes. E hoje estamos vivendo a década da obesidade. Durante muito tempo a gente não conseguiu correlacionar a obesidade com o risco cardiovascular. Então, o paciente que tinha infarto, derrame, a gente podia falar de diabetes, a gente podia falar de cigarro, de pressão alta, de colesterol, mas a obesidade a gente nunca conseguiu comprovar que ela era um fator de risco isolado. Então, aquela história do gordinho saudável ultimamente caiu por terra. Os novos estudos já mostraram que mesmo os indivíduos que são obesos, que não têm colesterol, não têm diabetes, não têm pressão alta, eles também têm um risco aumentado de doença cardiovascular. Isso é super importante porque isso muda totalmente o jeito de tratar o paciente com obesidade. Hoje em dia já existem várias medicações que nos ajudam a tratar a obesidade, não é só apenas a dieta, e tem muito medicamento que veio para nos ajudar nessa guerra. Aquele indivíduo que tem o padrão petiscador, aquele cara que come mais por impulsão, mais por ansiedade, etc., já existem medicamentos que tiram essa compulsividade e ajudam o paciente a tratar melhor essa questão da obesidade. Além disso, já existem algumas medicações que são os análogos de GLP-1, que são aquelas medicações injetáveis, que são pequenas injeçõezinhas. A mais comumente utilizada hoje é a semaglutida, em que ela propicia uma grande perda de peso e já está aprovado em vários países para pacientes com obesidade. Então essa medicação, a semaglutida, não é apenas um remédio para paciente diabético, ela já está aprovada para pacientes com obesidade e com grandes resultados. Agora saiu uma nova medicação que está para ser lançada no Brasil em 2025, que chama tirzepatida, que também mostra uma grande perda de peso e já está aprovada nos Estados Unidos para pacientes em obesidade também. Hoje, né, os estudos atuais mostram essa medicação para paciente diabético, mas já tem também uma resposta muito interessante em relação à perda de peso. Portanto, hoje a gente consegue tratar melhor o nosso paciente com obesidade. O paciente com obesidade ele tem sim grande fator de risco cardiovascular, principalmente para eventos como infarto agudo de miocárdio, acidente vascular cerebral e também insuficiência cardíaca. Então é super importante que a gente faça um acompanhamento do nosso doente para poder tratar de uma forma multiprofissional, que engloba as novas medicações,
que ela é individualizada, então cada tipo de paciente obeso tem uma medicação específica. Além disso, atividade física, e isso é super importante, a gente consegue fazer uma orientação de atividade física no paciente obeso. Não adianta a gente querer que o paciente que esteja muito acima do peso saia para correr maratona, saia correndo na rua a partir de amanhã. Isso não traz resultado, mas é importante que ele faça algum tipo de atividade física que, associado com as medicações, como eu disse, do análogo de GLP-1, tem um resultado impressionante para a perda de peso, chegando a perdas de peso de 20, 25% do peso inicial. Então, procure seu cardiologista, procure seu médico, que novas terapêuticas estão sendo instituídas para perda de peso e a gente consegue vencer essa guerra. Um grande abraço.